Começa agora o Entre Donas Talk Show, um evento feito por empresárias, para empresárias. Um espaço pensado para inspirar, acolher e provocar reflexões sobre os bastidores da liderança feminina. Aqui, as protagonistas são as histórias reais. Histórias de mulheres que empreendem, lideram, erram, acertam, persistem e seguem transformando seus negócios todos os dias. Com vocês, Alisson Lubacher e Patrícia Tressoldi. Bom, gente, primeiro agradecer a presença de todas vocês aqui. A gente preparou tudo com muito carinho para recepcioná-las. Acho que é um momento importante pra gente, né, Alisson? Muito. E acho que a ideia é a gente se conhecer. Acho que tem muitas pessoas que eu já conheço, muitas pessoas que a Alisson já conhece. Então, primeiro, vamos começar falando sobre a gente, né, Alisson? Porque como que a gente chegou até aqui? Como então, que isso começou? Como que isso começou. Então, conta um pouquinho aí sobre a sua história. Quem é a Alisson, pra quem não conhece a Alisson? Bem, eu sou uma menina de Curitiba, tenho 3 filhos, que são meus filhos do coração. Já sou vovó de 2, com mais um chegando por aí. Me mudei para Brasília recentemente e resolvi começar uma segunda faculdade lá, estou fazendo Direito, porque tenho a honra e a alegria de fazer parte da BPW Brasil, que é uma ONG internacional de mulheres empresárias e empreendedoras. E a Paty agora é nossa associada da BPW Curitiba. Então todas as meninas que estão aqui, que ainda não fazem parte, são convidadas a conhecer. É um movimento maravilhoso, um círculo virtuoso de negócios entre mulheres empresárias. Bom, e aí um pouquinho sobre a minha trajetória de como que eu cheguei até aqui, né? Eu cresci atrás do balcão da loja de tintas da minha mãe, que tá ali. Dá um tchauzinho, mãe. Dá um tchauzinho, Madalena. Ali, a Madalena. Minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido. E então eu cresci vendo muito como era a vida da mulher empreendedora, da mulher empresária. E aí fui fazer jornalismo, porque gosto de falar, gosto de me comunicar. Caí, né, nesse caminho do jornalismo que, no fim das contas, nada mais é do que traduzir as coisas de uma maneira mais simplificada para as pessoas. E no meu primeiro emprego, eu já fui promovida à chefia. E eu era uma menina de 22 anos que tinha ali 7 homens com 40 anos sendo liderados por mim. Eu comecei a estudar gestão ali, porque eu tinha que descobrir como que eu ia conseguir tocar aquele time do jeito que eu achava que eu deveria tocar. E assim foi a minha trajetória. Então eu trabalhei em grandes empresas, sempre em cargos de liderança, desde o meu primeiro momento no mercado de trabalho. Passei pela Rede Massa, tenho 2 amigas aqui que fiz na Rede Massa. Depois passei no Grupo RIC, liderando um grupo bem grande. Por último, estava como diretora de comunicação da Câmara de Curitiba e fiz esse movimento justamente para aprender a fazer a gestão de funcionários públicos, em que não podia mandar embora ninguém, não podia trocar o time. E agora, por fim, estou empreendendo. Então, eu tenho uma empresa de cursos online, onde eu ensino o meu método, que se chama Método Lift, que todas essas ferramentas que eu aprendi nessa minha caminhada em grandes empresas, de como fazer a liderança, como fazer a gestão, como fazer os fluxos e processos, adaptados à realidade da empresária, assim como era a realidade da minha mãe, quando eu estava com ela lá, crescendo atrás do balcão da loja. E acho que a ideia hoje aqui é a gente se conectar, né, Alisson? Se conectar. Eu e a Alisson, a gente está conectada há muitos anos já. Eu não falei das experiências, mas conheci a Paty. Eu trabalhei 13 anos no Unicuritiba, que acho que todo mundo conhece, né? Fiz muita criação de curso novo, recebi muitas visitas do MEC na instituição, fazia matrículas, contratava professor. E aí eu e meu marido achamos que a minha energia deveria ser utilizada em uma coisa nossa. E aí eu fui empreender e caiu na minha mão a franquia da Liz Lingerie, que é uma marca brasileira que produz tamanhos e estilos diferenciados para as mulheres, que foi algo que me encantou, porque eu gosto mesmo de trabalhar com a verdade. E foi lá que eu conheci a Paty, através dos nossos amigos, né, da Lorena e do Cláudio. Então, para empreender, para ser uma empreendedora,
eu fui buscar um curso, fiz uma pós-graduação na PUC de Administração e Gestão de Vendas e fui buscar grupos femininos para fazer parte e conhecer pessoas. E aí, numa das nossas festas de inauguração, na verdade foi numa festa em conjunto com a loja vizinha, né? Uhum. A Patrícia estava e a gente se conheceu, foi uma super, a gente teve uma energia... Foi uma troca boa, maravilhosa, exatamente. E depois fiz também um trabalho incrível que o Jean fez para nós na BPW, né? O Jean, na época da pandemia, ele realizou o nosso evento nacional online para 450 mulheres, então foi maravilhoso. E aí essa parceria só poderia ser a melhor desse reencontro agora, Exato. né? E essa ideia da Patrícia, porque ela tem esse destaque com relação às equipes. Eu também sempre tive um bom relacionamento com as minhas equipes. Eu saí de Curitiba, vendi a minha franquia para a fábrica com todas as funcionárias há 12 anos trabalhando comigo, então desde que eu inaugurei essa loja. E eu acho que nós duas temos nós prezamos pelas pessoas. Uhum. E quando a gente preza pelas pessoas e entende que elas podem crescer conosco, nosso negócio só tem que dar certo, né? Só tem que dar boa. Isso. E hoje a gente vai falar aqui muito sobre conexão. Então a gente também quer deixar que vocês, se tenham vontade de falar alguma coisa durante o decorrer aqui do evento, a ideia é essa. A gente procurou um ambiente intimista, a gente realmente abriu para poucas pessoas, porque a gente queria ter esse lugar acolhedor, que a ideia do evento é isso, é a gente se acolher. Porque a gente fala muito sobre as coisas boas de empreender, o quanto é gostoso, né? O quanto é bonito, é heróico, mas por trás, né, de toda empreendedora tem vários aspectos que só quem empreende sabe como é. E aí, como vai funcionar a dinâmica do evento? Eu convidei empresárias que não são aqui de Curitiba, que são amigas minhas, que são mentoradas minhas, para compartilhar com a gente histórias que elas já viveram. E aí, em cima dessas histórias, a gente vai trazer aqui insights de como que poderiam ser resolvidas essas histórias, como que essas histórias poderiam não acontecer mais, e falar também que eu tenho certeza que vão ser histórias que vocês vão pensar que também acabaram vivendo e passando por isso. Então a gente vai para a primeira dona que vai aparecer aqui no nosso evento hoje. Com a palavra, Suelen Varmelin, dona de uma empresa de educação digital. Oi, eu sou Suelen Varmelin, sou empresária desde 2010, meu negócio já passou por várias reinvenções, foi um programa de televisão, depois uma agência de publicidade, tráfego, social media, e hoje é um negócio de educação digital que ensina marketing para empreendedores, para empresários. E histórias com colaboradores. Nós temos algo que os nossos melhores colaboradores, que hoje são em sua maioria remoto na empresa, eles primeiramente foram nossos clientes, foram alunos dos nossos cursos, nós temos cursos de vários níveis, e eles vêm com essa paixão quando eles se tornam colaboradores, porque eles já vêm com uma cultura estabelecida. Então, essa é uma experiência muito, muito legal e que me poupou com esse time de uma parte do processo, porque como eles já tinham assistido várias aulas minhas, tinham assistido várias situações minhas, eles já vêm entendendo como eu penso, entendendo como eu gosto das coisas, e são colaboradores que eu consigo ter processos muito mais fáceis e claros para eles, porque eles já vêm com a mentalidade alinhada. Mas aí eu não tenho os mesmos processos dentro de casa. Dentro de casa, com funcionário de casa, com doméstica, com babá. E agora eu estou implantando. Então, tem uma situação engraçada que a Patrícia pediu para contar, que foi a seguinte, a que eu lembrei. Eu troquei a minha funcionária de casa, depois de 2 anos e pouco com uma mesma colaboradora, enfim, troquei essa colaboradora e na primeira semana que a nova chegou, eu passei algumas orientações para ela, falei que ia fazer um cronograma por escrito, enfim, mas não tinha feito ainda. E aí eu disse para ela, olha, eu sempre tenho frutas em casa, a gente gosta de comer frutas no café da manhã, então quando você chega, você pode picar alguma fruta, porque senão estraga, se a gente deixa ali, às vezes a gente acaba não comendo, e aí você pode picar a fruta pra gente comer no café da manhã e comendo ao longo do dia e tal, da semana, né? Mas eu não especifiquei muitas coisas para ela. E muito bem, ela chegou 7h30 da manhã, eu abri a porta no dia seguinte e deixei ela trabalhando na cozinha enquanto eu fui me arrumando para trabalhar. Na hora que eu cheguei na cozinha para tomar café da manhã, ela tinha picado absolutamente todas as frutas
que tinha na minha fruteira, que eu havia visto no mercado no dia anterior. Ela havia picado uma penca de bananas, umas 6, 7 maçãs, um mamão inteiro, umas 5 laranjas. E aí não tinha mais pote em casa para caber todas aquelas frutas. Detalhe, frutas como maçã, frutas como banana, elas estragam assim que você corta elas. Então são frutas que não dá para picar. Que frutas que a gente pode guardar na geladeira? É mamão, é melão, é manga, enfim. Então, nesse momento eu vi o quanto delegar precisa ser de forma detalhada, principalmente com o colaborador quando ele está no início, porque você fala A, ele entende B. Bom, vamos lá para o primeiro insight que a Suelen trouxe pra gente, a questão da cultura, né? Então, assim, você vê quando ela fala que vem o aluno que era o aluno que virou o colaborador, sim, né? Ele já vem com um sentimento de pertencimento. Isso normalmente acontece nas grandes empresas, né? As pessoas às vezes, eu trabalho no Boticário, eu trabalho na Volvo, eu trabalho no Grupo RIC, que é a Record, né, Marcele? Trabalho na SBT. As grandes empresas, elas têm esse impacto da cultura, que é uma cultura até externa, antes mesmo da pessoa chegar. Mas quando a gente é uma pequena empresária, uma média empresária, isso normalmente não acontece. Muitas vezes você vai ter colaboradores que nem conheciam a tua marca, que estão conhecendo a tua marca naquele momento que foram ali se candidatar para uma vaga. Mas você pode, sim, construir essa cultura e mostrando para ele o que é negociável, o que não é negociável dentro da tua empresa, como, por exemplo, com um bom manual de boas práticas, por exemplo. Ou como a Suelen deu o insight de contar a sua história, né? Quem é a Alisson, quem é a Patrícia, quem é a Gisele, quem é a Marcele, para que as pessoas que estão entrando naquele negócio com você, naquele sonho com você, entendam, né, as coisas que você abriu mão para ter aquilo, que tem a ver com o seu sonho. Então, construir a cultura é algo de muito valor, é complexo, mas ao mesmo tempo pode ser simples, mas é algo extremamente importante para você ter pessoas que realmente abraçam o teu negócio da forma como você gostaria que elas abraçassem, né, Alisson? Exatamente, e eu acho que é uma coisa que a gente aprende no decorrer dos anos também, né? Além de você explicar e ensinar como funciona, trazer os processos, é também observar que cada funcionário tem uma forma de absorver as coisas. Então você precisa respeitar isso também, porque se você quiser ser ouvida, se você quiser que ele entenda o que está acontecendo, você precisa ter certeza que você está sabendo comunicar. E uma outra coisa, Paty, que eu gosto de contar, que eu fazia muito na Curitiba, é pegar a pessoa que trabalhava lá na porta e colocar para trabalhar lá dentro. Por quê? Porque quando o aluno ia lá pedir um histórico escolar e a pessoa respondia, nossa, mas é só apertar um botão e assinar? Não, né, gente? Então você coloca o funcionário para conhecer a realidade do outro e nunca mais ele vai colocar você, a tua empresa, numa situação complicada. Não, realmente é um processo que demora porque eu preciso imprimir e conferir essas notas, né? Então é pensar no teu negócio aí com esse carinho, né, de realmente que a pessoa entenda o valor agregado no que você tem e que ele saiba transferir isso para o teu cliente. Mas como que eu faço isso? Quando eu respeito o meu funcionário e quando eu dou para ele o conhecimento necessário para isso. Outra coisa que a Suelen trouxe é isso, né? Do óbvio precisa ser dito, né? E repetido, exato, né? A gente às vezes fica muito nisso de achar, e às vezes é óbvio para você que faz aquilo há muito tempo, para você que tá naquela engrenagem. Às vezes é óbvio porque você que construiu tudo aquilo, mas a pessoa tá caindo de paraquedas ali. Uhum. Em algumas empresas que eu trabalhei, eu realmente caí de paraquedas, eu tive que aprender a fazer aquilo sozinha, porque não tinha ninguém para me ensinar. E uma grande empresa, não tinha um processo, não tinha ninguém para me passar o trabalho, para me explicar o que eu tinha que fazer. Então, o óbvio precisa sim ser dito, precisa sim ser repetido. Se você quer alcançar um caminho, não adianta você só achar que a pessoa vai sonhar e vai fazer exatamente o que você quer, né? E acho que a outra coisa que a Suelen trouxe ali foi a questão, né, que eu bato muito dos fluxos e processos, né? Sim, isso é importantíssimo. Como é que você consegue delegar e embarcar pessoas novas na tua empresa e já incluindo essa cultura? Quando você já tem uma empresa que não roda só na tua cabeça. Isso é
Porque Mundial. o óbvio tá na tua cabeça. Você que criou aquilo, você vai saber sobre aquilo mais do que ninguém. Mas para quem entrou, você tem que ter isso documentado. E muita gente acha que documentar é burocratizar, mas na verdade é facilitar. Então vamos pegar o caso da Suelen com a colaboradora dela de casa. Ela deu uma tarefa super simples. Você vai cortar as frutas para que a gente consuma melhor as frutas. Se ela tivesse isso documentado de alguma forma, provavelmente ela teria passado melhor essa informação, porque ela não tem que ficar sempre repetindo. E às vezes ela vai repetir isso para uma nova colaboradora, ela tá corrida naquele dia, ela esqueceu mesmo de especificar alguma coisa. Se isso já tivesse documentado, se fosse, vou te passar aqui umas mensagens no WhatsApp de como eu gosto da rotina, sei lá, entrega uma pasta escrita as tarefas do jeito que tem que ser feito. Pode parecer burocrático, mas lá na frente isso funciona. E com franquia isso acontece bastante também, Muito. né, Alisson? Na verdade, quem procura uma franquia procura processo pronto, né? Procura regras a serem seguidas e igualdade também na situação de atendimento, de entrega de produto, de informação, né? Então eu concordo que tem, e não só o treinar, é se rever. E isso acontece conosco também, né? Você que é a dona do seu negócio precisa rever. Você precisa lembrar dos processos, você precisa lembrar e repaginar na sua cabeça, porque a gente também se trai, a gente também vai se acostumando com as situações, então tem que voltar. Eu sempre falava para a minha equipe da Liz, você precisa parar um pouco e falar, peraí, como que eu estou atendendo meu cliente? Eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer quando ele chega na loja, eu estou perguntando para ele o que ele veio fazer, eu estou focando no que ele me pediu, porque isso é outra coisa que é absurda. Né? Você ir numa empresa, pedir uma coisa e a pessoa te ofertar várias outras, e não aquela que você está perguntando, e era muito simples. Eu já teria aceito, feito chá do negócio e saído, né? Sim. Bom, vamos para a próxima dona. Com a palavra, Carla Vacarim, dona de uma empresa de nutrição clínica. Oi, meu nome é Carla Vacarim, tenho 39 anos, sou casada, tenho um filho de 6 meses e sou sócia proprietária da Nutrical. Bom, diante desses 12 anos de empresa, eu vou contar uma das várias histórias que eu tenho como empresária. Durante os 6 primeiros anos da empresa, quem fazia o financeiro era eu. Porém, eu sou formada em nutrição. Eu não tinha um conhecimento sólido em finanças para fazer o que realmente tinha que ser feito. Eu fazia o básico do básico, eu fazia o operacional. Mas eu tinha noção que tinha muitos outros processos para implantar no setor financeiro. Mas aquele pensamento, né? Somos uma empresa pequena, um profissional, né, um funcionário qualificado para o setor financeiro vai nos custar caro, nós vamos ter que abrir informações da empresa que eu e a minha sócia, nós não queríamos, enfim, vários poréns e mais e insegurança. Era melhor deixar na minha mão do que colocar alguém que a gente talvez teria problema. Enfim, era um pensamento nosso naquela época. Foi aí que contratamos uma nova contabilidade e essa nova contabilidade, ela nos abriu a nossa mente. Falando, vocês precisam contratar uma pessoa qualificada para o financeiro. A Carla não tem capacidade. Desculpa, Carla, mas a verdade é essa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enfim, foram pontuando várias coisas que a gente tinha que fazer e que a gente realmente não fazia. Então, contratamos a funcionária que o pessoal da contabilidade tinha solicitado. A pessoa começou, a gente foi dando, né, eu fui passando o que eu fazia para ela, ela foi agregando algumas coisas, foi melhorando, enfim. Eu confesso para vocês que eu tinha receio, medo, dificuldade de entregar o meu trabalho para ela, mas eu fui entregando conforme eu ia confiando, né? Foi um processo aí um pouco lento, mas eu passei, né, o meu serviço para ela. Mas quando ela saía de férias era eu que fazia, enfim. Chegou um momento que ela chegou para mim e falou, Carla, eu preciso me ausentar uns 10 dias porque eu preciso fazer uma cirurgia, né, de saúde, enfim, e tá tudo bem, ok, combinamos, ela foi fazer a cirurgia, porém quando estava para voltar, ela me enviou um atestado de 45 dias, aonde era 10 virou 45 dias. Gente, me pegou de surpresa, me pegou... Assim, eu fiquei desesperada, confesso para vocês, por quê? Uma coisa é você fazer um serviço de uma pessoa durante 10 dias, outra coisa é você
fazer o serviço dessa pessoa por 45 dias e nesse tempo a minha sócia estava de licença maternidade, que o bebezinho dela tinha acabado de nascer também, nasceu antes do previsto. Nós estávamos terminando uma obra no estoque, tinha toda a mudança do estoque, enfim, estava um caos. Eu tinha mais todo o serviço dela, tinha outra funcionária que tinha pedido desligamento, enfim, tudo estava acontecendo naquele mês. E eu me vi desesperada. Só que foi um desespero que eu vejo hoje que foi muito importante para virar a minha chave e falar: Carla, você precisa de alguém qualificada. Para de querer você fazer, né? E aí foi onde que a gente contratou uma pessoa mais qualificada, com esse olhar analítico para a empresa, né? Para análise financeira e com novas ideias. Enfim, essa pessoa está aqui até hoje. Graças a Deus o financeiro está redondinho. E ela implantou outras coisas que nem diz respeito ao financeiro, como o manual do colaborador que a gente não tinha e ela trouxe para nós. Enfim, o que eu quero, né? Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Que realmente delegar funções é importante, né? Por mais que você acha que está economizando, que esse era o nosso receio de colocar, nossa, vai nos custar caro uma pessoa, deixa que eu faço todas as funções, né, dentro da empresa, mas na verdade nós estamos deixando de ganhar dinheiro, pois um profissional qualificado traz novas visões e organização e te deixa mais livre para pensar em inovações para o nosso negócio, olhar para cada setor com um olhar diferente, com mais tempo. Acho que a Carla trouxe um aspecto super importante, né? Que é o medo de compartilhar com o funcionário. Porque a empresa é bebê, né? É o filho, né? É um filho que a gente tem. Então a gente idealizou aquilo de muitas formas e, obviamente, nós vamos sempre ser a melhor pessoa para fazer tudo na nossa empresa. Mas se a gente não compartilhar, a gente não vai crescer. Porque ninguém consegue, você não vê nenhuma empresa grande só com o dono. Com pouquíssimos, até as big techs tem um monte de gente, sim, né? Então você tem que perder esse medo de compartilhar, seja compartilhar informações, que ela falou ali, que realmente o setor financeiro é um setor sensível, né? Porque você vai compartilhar dados, valores, muitas vezes o quanto a empresa está faturando, o quanto a empresa está lucrando. Mas essa busca de entender o momento de compartilhar tanto o serviço, o trabalho, as tarefas, quanto as informações com outros colaboradores, é onde você também vai começar a ganhar o respeito desses colaboradores, né, Alisson? Eu penso assim, eu sempre fui muito transparente. Então, por exemplo, na instituição, porque você faz um orçamento, porque você programa o que você vai fazer para o próximo ano e as pessoas precisam entender quanto custa e o quanto elas têm que respeitar o valor que a empresa está colocando em dar para ela infraestrutura, né? A segunda coisa, na loja, por exemplo, eu também sempre abri e falei a verdade, por quê? Porque a funcionária precisa entender que existe sim um valor agregado. Você está pagando por um espaço, então eu estou pagando uma locação do espaço onde nós estamos trabalhando, eu compro material para nós vendermos, eu pago para nós fazermos a divulgação, eu gasto com outras situações para fazer um agrado para os clientes ou para fazer um evento. Tudo isso precisa ser compreendido, mas como que eu vou entender o valor agregado dessa situação se eu não recebi do meu líder a informação do quanto que isso custa? Né? É diferente, por exemplo, as minhas meninas pegavam a nota fiscal, a peça custa X, mas para essa peça custar X e chegar lá, eu tenho 1000 coisas, inclusive o seu salário aqui no meio que custa o dobro. Né? Então essa informação ela é importante e você não pode esquecer que você como empresária é formadora de uma pessoa, a equipe que está ali dependendo de você, ela é formada por você, é você que vai instruir a pessoa, né, Paty? Exatamente. Outro insight que a Carla traz é o poder da delegação. Então, assim, uma coisa que eu sempre trago e falo é a tua equipe, ela tem que estar conectada a tal ponto que quando acontece um momento caótico, igual aconteceu com ela, que era obra, a sócia dela
tinha um papel super importante dentro da empresa também, teve que sair antes de licença maternidade. A funcionária do financeiro, 45 dias, e uma outra ainda pediu demissão. Você sempre tem que olhar para as peças que você tem, entendendo assim, qual é o meu banco se entrar um momento caótico. Então, é importante você compartilhar o que cada um faz, para que todos, em algum momento, saibam fazer minimamente alguma das coisas, e você consegue reorganizar por algum tempo a tua equipe com a equipe que você tem. Exato. Porque ela não tinha o que fazer, ela ia buscar gente nova e ia só dar mais trabalho. Né? Então, o que ela fez? Ela pegou e colocou tudo nela, porque a única pessoa que sabia fazer tudo, nem que fosse um pouquinho, né, mas que sabia fazer tudo, era ela. E aí sobrou tudo pra ela. Mas e se entre os funcionários que ela tinha, cada um soubesse fazer um pouquinho de cada? Num momento caótico como esse, não teria sido tão caótico assim. Exato. Então, assim, e esse é o poder da delegação. A delegação não é só aquilo que você passa pro funcionário, é o que um colaborador pode ir passando pro outro também. As tarefas, elas podem ser compartilhadas. Cada um tem a sua importância na engrenagem, tem o seu porquê estar ali, mas é importante que todos saibam como caminhar. Exato. Para uma unidade só, né? Para uma empresa só. E eu tenho certeza que enquanto a gente falou isso, cada um aqui pensou assim, naquele dia que você ficou sozinha. Porque teve a greve do ônibus, porque aconteceu que alguém ficou doente, então acontecem várias adversidades e você tem que estar pronta para isso e sempre entender, não é só comigo. Não é só comigo, muitas pessoas passam pela mesma coisa que eu estou passando. Então, puxa, a funcionária pediu demissão, aconteceu isso, ok, vamos lá, vamos trabalhar. O próprio cliente, você vai, então, delegar a ele, dar a ele o tempo que você tem que dar para atender o que ele está te pedindo, mas tem que botar isso com calma. Sim. Né? Não adianta se desesperar, mas não estar centralizando todas as informações é bem importante. Né? O que eu fazia na Curitiba é justamente isso. Além de você saber o que o outro faz, por que demora X dias, se eu precisar de você lá, é lá que você vai me ajudar. Exatamente. Então isso é bem importante mesmo. E, por fim, acho que o insight legal é contratar pessoas com outras expertises. Às vezes a gente tem muito isso de, eu vou contratar com quem bateu o santo, né? Mas normalmente você bate o santo com quem é parecido com você. E normalmente essa pessoa parecida com você, ela vai ser boa no que você é boa. Então, quando ela fala assim, eu trouxe alguém qualificado, porque ela é nutricionista, empresária nutricionista, não era boa no financeiro. Eu também sou péssima com cálculos, eu não consigo nem contar cadeira direito. Mas assim, agora eu vou contratar só gente que é boa em comunicação e tudo, o que vai virar a minha empresa? Vai virar eu não vou conseguir a unidade, que é o grande pulo do gato de você ter um time. Você tem um time o quê? Para somar expertises. E quando você consegue organizar a hierarquia, organizar o que cada um faz ali dentro, a hora de contratar, você sabe qual tipo de profissional você precisa contratar. Não é só mais um. Tá, mas é mais um para esse setor que sabe isso, que ninguém mais sabe, porque aí você vai somando forças e vai conseguindo escalar e crescer com uma facilidade maior. E eu gostaria também de contar que eu tive uma experiência nesse sentido. Então eu fazia compras, todas as segundas-feiras eu fazia compras. E eu contratei uma engenheira de produção. E a gente fazia compras baseadas na fórmula de Pareto. Então a gente conseguiu ter muito mais assertividade quando a gente começou a trabalhar juntas. Aí começa essa questão da expertise, né? Então hoje, por exemplo, o que eu fiz? Eu tive que vender e fui morar em outra cidade. Eu peguei todos os treinamentos que eu dava para minha equipe e que comprovadamente, quando eu fazia o treinamento com elas num domingo, por exemplo, naquele domingo minha loja faturava o dobro. Então assim, o que eu fiz? Eu escrevi tudo o que acontecia e fiz em primeira mão aqui para minha especial amiga. Eu fiz para elas então um evento, um treinamento online, e dali ela, que é a líder dos grupos das franquias Avatim de Curitiba, saiu toda essa conversa com as funcionárias. Então, quando você também, de vez em quando, traz alguém de fora do teu negócio, como a gente fez lá com a engenheira de produção para fazer compra, acertou, ótimo. Elas me levaram, a gente fez o treinamento, o que acontece? A funcionária vai com outro gosto para o trabalho dela. Por quê? Porque ela está
buscando também o crescimento dela. Então aí esse tipo do gastar um pouco mais e resolver várias situações. Então dentro da BPW, por exemplo, nós temos uma associada que ela trabalha com essa parte que você falou que não gosta, que é o financeiro. Ela cuida de tudo. Então você entrega para ela tudo na semana inteira e ela cuida para você de toda a tua contabilidade, pagamentos. Você que vai ter a senha do seu banco, mas ela prepara tudo para você. Então, a gente hoje tem várias formas de administrar nosso negócio, sabendo o que está acontecendo lá dentro, né? Não sei se eu já dei esse exemplo, mas a gente agora teve a reforma tributária. Então, o que nós fazemos dentro da BPW? As advogadas e as contadoras preparam um curso explicando para nós, empresárias, o que vai mudar. E aí a gente vai analisar dentro do nosso negócio em que momento, em que situação eu tenho prejuízo ou não e o que eu preciso fazer para melhorar a minha situação de compra ou de venda ou da minha negociação do meu contrato lá do empreendedor. Então, tudo isso precisa ser analisado. Mesmo que eu tenha um profissional trabalhando para mim, eu preciso saber o que é e conhecer, né? Ter essa noção para decidir. A soma das expertises. Vamos para a próxima dona. Com a palavra, Mariana Ferreira, dona de uma clínica de diagnóstico por imagem. Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Leonel Ferreira, tenho 37 anos, sou casado, tenho um filhinho maravilhoso de 3 anos, o Arthur, sou advogada, empresária, empreendedora e vim contar um pouquinho da minha experiência, da minha história para vocês. Como eu falei, eu sou advogada, sempre atuei na área do direito tributário, de auditoria. Depois fiz uma leve mudança e fui mais para a parte acadêmica, mas mais focada no constitucional e nos direitos humanos. Mas sempre estudei direito médico, direito à saúde, fiz curso de inovação na área da saúde, fiz minha especialização em direito médico. Mas, por alguns entrelaços da vida, acabei assumindo um projeto da família de fazer um café. Fiquei 2 anos estudando gestão da área de restaurantes e montei a estrutura para um café, toda a dinâmica, tudo que eu imaginava de um funcionamento de uma empresa, do zero. Fui para Cascavel, eu morava em São Paulo, eu fui para Cascavel para abrir esse café, só que na semana que eu mudei para Cascavel para abrir esse café, o administrador da clínica da minha família, meu pai mais especificamente, acabou sendo afastado, ele foi seguir outras carreiras, e eu dei uma parada no café e assumi a administração de uma clínica de diagnóstico por imagem. E eu falo que foi uma grande virada na minha vida novamente, porque eu fiz especialização em direito médico e tudo, mas na prática nunca atuei, principalmente junto com meu pai, né? E no meu primeiro ano trabalhando com ele na administração, foi um choque, porque eu só sabia muita coisa teórica e era diferente na prática, né? Eu morei 17 anos em São Paulo e voltei para Cascavel. Então, o primeiro choque também foi essa de 2 gerações, do meu pai com a minha, e outro choque foi a minha mentalidade de São Paulo tentando implementar em Cascavel. O meu pai tinha muita mentalidade da centralização, tem que centralizar tudo. Isso foi uma das minhas maiores dificuldades no ano e meio que eu fiquei administrando com ele, porque ele acreditava que para administrar a clínica, eu tinha que fazer absolutamente tudo. Queria trazer mais equipe experiente para me ajudar, mas ele não autorizava, porque eu que tinha que fazer. Mas eu também estava tentando treinar a equipe que estava lá, só que estavam desmotivados. E também tudo que eu passava eles não queriam fazer. Então eu sei que no ano e meio eu acabei num desafio muito grande, eu vivia muito estressada, sem saber o que fazer. No final desse 1 ano e meio, até final do agosto, comecinho do agosto do ano passado, eu consegui convencer meu pai de chamar algumas equipes para me ajudar, de mentoria, para criar processos. Mas, uma semana depois, ele acabou falecendo num acidente aéreo da Voipes. E minha vida deu uma grande mudada novamente. Agora eu, advogada, sozinha administrando essa clínica que já estava no mercado há mais de 35 anos. E nessa nova fase tem os lados bons e os lados ruins, né? Que agora eu comecei a colocar essa nova visão
que até a Patrícia comenta de gestão, de processos, da gente saber delegar. E tenho, nesse um ano que eu estou agora nessa administração sozinha, trazendo esses processos que a Patrícia tem falado, né? Processos de gestão, da questão de delegar, e isso tem me ajudado bastante, eu estou sentindo bastante resultado. Mas o meu maior desafio hoje são as gerações de funcionários que eu tenho. Eu tenho funcionários que trabalhavam mais de 15 anos com meu pai, que são 4 funcionários, e eles têm a visão antiga do meu pai descentralizado, que eles resolviam tudo por conta própria, então eles gostam de resolver sem me falar, fazer escondido, então eles não seguem processos. Eu tento implementar processos, mas eles acham que sabem resolver, e se eu tento delegar, dividir funções, eles acham que eu estou tirando o poder deles. Além disso, eu tenho 2, 3 funcionários que eu brinco que são as chamadas os funcionários intermediários, né, de gestão, porque eles foram contratados entre o falecimento do meu pai e a nova contratação das pessoas mais experientes que estão me ajudando com o processo. E eu tenho os novos funcionários, mas são 2, que entraram agora quando a gente já tem um pouquinho mais de processos delimitados. Então, toda semana, nossa reunião semanal, meu maior desafio é como trazer inovação, processos, delegar com essas 3 gerações ao mesmo tempo. Bom, eu até me emociono, porque a história da Mariana é muito forte, né? E acho que fala muito sobre a mudança de rumo, que todas nós precisamos estar preparadas, né? E quando você escolhe empreender, ser empresário, você tem que estar pronto para isso, para sempre mudar. Ela vai falando várias mudanças, né? Uma mudança de carreira, uma mudança de cidade, de repente quis embarcar nesse sonho do café, que era um sonho do pai dela, ele queria ter um café, e ela foi embarcar, de repente ela vira administradora, porque o administrador pediu demissão, e de repente o pai dela vai visitar o irmão dela, o avião cai e ela se vê ali, tendo que tocar uma empresa de mais de 30 anos, super reconhecida na cidade, o pai dela com um nome muito forte na cidade, ela com várias famílias dependendo dessa empresa, então a empresa não podia parar. E assim, eu vi uma força ela é minha amiga de infância, eu vi a força de uma mulher que eu não conhecia. E eu vou dizer assim, apesar do tão trágico que foi, a Mariana floresceu depois de tudo isso que aconteceu. E ela tá tocando a empresa dela lindamente com o irmão, com a mãe, mas ela tá conseguindo imprimir a personalidade dela ali na parte da gestão, na parte do marketing, e ainda assim mantendo todo o legado que o pai dela deixou. Então eu acho que a Mariana é um exemplo disso, assim, de que o pior pode acontecer, mas vamos lá. Vai dar certo, a gente vai achar uma luz legal ainda no meio disso tudo, a gente vai achar um ponto positivo. E empresária tem que ser assim, né, Alisson? Porque se a gente não for assim, resiliente, e pensar que cada mudança pode ser uma oportunidade, a gente não aguenta, né? Sim. Não aguenta nem um ano, né, nessa posição. E observar o que ela traz, né? Nós temos várias faixas etárias trabalhando conosco. Também, mais uma vez, respeitar esses conhecimentos, essas expertises, né? Ouvir, né? E essa questão da dificuldade que ela tinha com o pai dela anteriormente, a gente tem muito forte na BPW, nós criamos um comitê sênior. Por quê? Porque muitas associadas nossas ficavam viúvas e nunca tinham trabalhado na empresa do marido. Então tem um exemplo assim que eu gosto de dar, que é uma fazenda no Mato Grosso, 84 famílias morando e ela não sabia nada. Então o que a gente fez? A gente criou um comitê sênior e aí começamos a falar sobre sucessão, sobre governança, e aí fomos trazendo esse assunto para todas, porque aí a gente realmente precisa ficar atento. As coisas realmente podem mudar, infelizmente, é bem emocionante mesmo a história dela. E então, além da questão da diferença de gerações nas mesmas empresas, porque daí alguns pais seguem no conselho e o conselho às vezes é duro, né, com quem está administrando, o filho que administra é aquele que acaba ficando com o peso maior. E aí esse entendimento que a gente precisa ter também, saber lidar com todas as faixas etárias. Sim.
A sucessão não é fácil justamente porque normalmente é mudança de gerações, né? É uma geração passando para outra. E obviamente que aquela geração que está passando a sucessão construiu aquilo, pensa que não tem como melhorar, eu que construí, né? E a geração nova também precisa desse espaço para pegar gosto, né? Porque se você entra lá para fazer exatamente do mesmo jeito, não contribuir com nada, qual vai ser a graça disso tudo, né? E aí ela trouxe um pouco disso também da equipe multigeracional, e existem vários estudos que mostram, né, que, por exemplo, agora que a gente está trabalhando mais com os millennials, né, que eles estão no mercado de trabalho, muita gente fala, essa nova geração não presta, essa nova geração não quer trabalhar, essa nova geração é difícil, eles querem crescer muito rápido. Mas a gente tem que entender, depende da nova geração. Depende, você vai ter que trabalhar com a nova geração, não existe outro caminho, então você vai ter que aprender a lidar com a nova geração. Sim. Enquanto a geração anterior queria um lugar mais seguro para trabalhar, que queria ficar lá 20 anos, 30 anos, hoje não. São outras coisas que apetecem essa nova geração. E o que é? Vou descobrir. Às vezes é até melhor do que era anteriormente, porque não é mais tanto sobre dinheiro. Essa nova geração, ela não quer tanto dinheiro. Verdade. Ela quer propósito, ela quer outras coisas, experiências. Então, entender um pouquinho o que eu posso oferecer, né, para essa nova geração. E tem uma pesquisa também muito interessante da Gallup, que traz que quando a minha geração, eu sou a geração Z, é isso que eu sou? Z, né? Então, quando a minha geração entrou, a geração anterior também falava... essa geração não presta, essa geração não quer trabalhar, quer subir muito rápido. Então, é normal a gente ter esse conflito de gerações na vida como um todo, e acaba acontecendo no trabalho também. Mas não tem como você ignorar a nova geração que está chegando. Então, assim, a equipe multigeracional é uma ótima equipe, porque você vai somar as expertises, mas você tem que aprender a lidar com a nova geração e saber o que apetece para atrair esses talentos para dentro da empresa. No fundo, pensar assim, é como a sua família, né? A nossa família é a nossa primeira empresa que a gente administra. É a primeira equipe de alta performance que a gente vai cuidar e vai dirigir e vai ajudar. Ela é uma equipe que passa ali por várias experiências, né? Eu gosto de dar a minha experiência. O meu menino, que usa o mesmo anel que eu aqui, ele chegou na minha vida com 3 pessoinhas. E ele me ensinou a administrar as 3 pessoinhas, sendo que eu era de uma vida sozinha. Então, quando você tem essa questão, é uma equipe, você está dando educação, você está levando na escola, você está ensinando educação, economia em casa, porque você está cuidando, né, da escola, do clube, da aula de inglês, da viagem do final do ano. Então, a tua vida, ela já começa sendo uma empresa, já começa sendo uma empresária. Sim. E esse respeito da geração, que é o respeito dos pais, o respeito dos meus pais, dos meus avós, que é uma coisa que a gente preza demais na BPW. Realmente você ouvir quem vem antes de você, porque essa pessoa que construiu e que te colocou aqui, que você está aqui por causa dela. Então nunca você vai invalidar o que a pessoa trouxe para você, o que o teu pai trouxe para você lá dentro da tua empresa. O que você está deixando, porque o teu filho vai pensar diferente de você quando a Petra, que hoje tem 6 anos, for assumir suas empresas, como que você acha que ela vai administrar? E isso é uma coisa que não tem como não passar pela nossa cabeça, porque já estamos aí nessa faixa etária, então tem que pensar, né, no futuro. Sim. E respeitar quem veio antes de nós primordial. Fundamental. Exatamente. Vamos para a próxima história. Com a palavra, Marcele Poiorni, dona de uma empresa de negócios e relacionamentos. Eu sou a Marcele Poiorni, eu atuo no mercado de luxo em Curitiba há 26 anos, sou especialista em conectar pessoas, intermediar negócios, em divulgar marcas, produtos e serviços. Eu acredito que um dos maiores desafios que nós, empresários, temos hoje é saber a hora exata de demitir um cliente. Porque ao longo da minha trajetória, passando por diversas empresas, em setores diferentes, eu entendi que essa é uma necessidade que às vezes a gente tem e uma decisão delicada que às vezes a gente tem que tomar. E eu quero contar para vocês um case, uma situação que aconteceu comigo, de uma pessoa completamente desequilibrada, que estava tornando o ambiente da empresa toda caótica em função dos delírios que ela tinha.
Era uma pessoa com sérios problemas psicológicos e ela insistia em dizer que ela estava sendo perseguida. Era um trabalho que eu exercia na área comercial, em um veículo de comunicação, e por um acaso ou por uma sorte minha, a minha par na parte de redação e de conteúdo era a Patrícia Tressoldi, e nós juntas enfrentamos esse desafio de demitir uma cliente que pagava muito bem, que era uma excelente cliente pela visão financeira do negócio, mas era uma péssima cliente no nosso trato interno, porque ela realmente tornava o nosso ambiente de trabalho impraticável. Ela se queixava de jornalistas que não atendiam ela bem, ela se queixava que o comercial prestigiava outros clientes em detrimento dela, ela criava situações e fantasias e devaneios sem fundamento algum, ela fazia realmente uma perseguição a alguns profissionais dentro da empresa, mandando mensagens, dizendo que aquele profissional estava agindo de maneira inadequada, mandava prints através do Instagram, e por mais que a gente tentasse explicar para ela que aquilo não estava acontecendo, e aí a gente tirava a pessoa que estava na linha de fogo dela e substituía por outro, ela também substituía a linha de fogo, e ela também passava a perseguir aquela pessoa, a próxima vítima em questão. Até que chegou um ponto que nós duas juntas desenvolvemos um dossiê apontando tudo que estava demandando de trabalhos extras envolvendo o comercial, o quanto aquela cliente estava realmente interferindo na dinâmica dos nossos trabalhos, e nós entregamos esse documento para o presidente da empresa, que tomou a decisão final de demitir uma cliente que era muito boa financeiramente e extremamente nociva com as pessoas. A gente entendeu que não existia nada que justificasse, dinheiro algum que justificasse a perda de uma equipe inteira em função de problemas muito sérios de personalidade daquela pessoa e que realmente precisava de ajuda, né? Foi uma situação extrema, nunca vivi nada parecido na minha vida, mas eu acho que é interessante a gente mostrar esses casos extremos para a gente entender que sim, não tem o que pague a paz de manter uma equipe produtiva, saudável e trabalhando com a gente. Traumas, né, Marcele? Agora a gente ri, mas foi inferno. Porque era uma cliente muito difícil de se demitir. E parecia que quanto mais ela aprontava, vamos dizer assim, com a equipe, mais dinheiro ela dava, né? Mais projetos ela queria participar, mais ela queria... Então era uma balança muito complexa, porque obviamente a empresa depende de dinheiro, depende de cliente, mas a gente tinha um ponto que era muito importante, que é confiar na equipe. Então assim, se você contratou aquelas pessoas, você tá com aquelas pessoas e de repente todas aquelas pessoas começam a te trazer pontos sobre aquele cliente, tem que ter um sinal de alerta, não é algo comum, não é uma birra de um funcionário ou outro. Então isso acho que foi um primeiro movimento que a gente sentiu nessa situação, né? Que era um sentimento comum a todos, né? Então esse foi o primeiro alerta. E quando você confia na tua equipe, isso te dá mais segurança também para você muitas vezes olhar para uma situação como essa e falar assim, começar a entender, será que esse dinheiro vale a pena ou não, né? E acho que um outro ponto importante dessa história é você ter uma gestão baseada em dados. Sempre. Porque isso ajuda você a tomar uma decisão tão difícil quanto foi essa decisão, que é óbvio que foi tomada primeiramente por nós. A Marcele era do comercial, né, Marcele? Toda o teu salário também dependia daquele dinheiro dela. Metas. As executivas que iam mudando, né? Porque ia perseguindo e ia mudando. Mas batiam as metas, tinham premiações. E sem falar nas coisas que ela fazia por trás. Ela dava presentes maravilhosos para as pessoas que atendiam ela. Sim. Então, no começo, era um paraíso. Daí, aquela pessoa que atendia falava, não, era implicância da outra. Olha como ela é boa. Ela me deu uma bolsa. E daí, a gente também, acho que também isso mexeu na empresa dessa política de presentes, né, Paty? Sim, que também. Compliance, né? Dessa maneira, tinha muitos recebidos, né, em função de uma empresa de comunicação, mas nada tão assim. Exato. Na verdade, ela estava comprando o silêncio das pessoas. E aí, quando a gente decidiu que a gente ia levar isso pro presidente, a gente começou a realmente mostrar dados. E aí, por que ele tomou essa decisão? Porque a gente começou a mostrar para ele que a equipe estava
trabalhando tanto para aquela pessoa, tanto para satisfazer aquela pessoa, que a nossa hora trabalhada já nem valia tanto a pena o dinheiro que ela trazia, porque a gente deixava de olhar outros clientes, ter outras ideias, prospectar clientes que poderiam ser melhores do que ela, e estava deixando a equipe muito doente. Então, aí voltando à coisa da organização, da documentação, não é burocracia, porque quando você tem que tomar uma decisão mais complexa, se você tem os dados ali, não é no feeling, você entende por que você está tomando aquela decisão, onde vai dar né? um prejuízo, né? E assim para várias situações, né, Alisson? Temos um exemplo bem forte na BPW também nesse sentido, agora em tempos de mídias sociais, onde qualquer coisa que você faça vai se virar contra você ou contra a sua marca, né? Nós temos um exemplo de uma associada que trabalha com uma situação do Google, é uma empresa canadense, e ela me ligou e falou, olha, eu vou ter que demitir uma cliente, mas a minha dúvida é, eu tiro tudo do ar, eu deixo ela sem nada. Daí eu falei para ela, não faça isso, porque se você fizer isso hoje, você que sabe melhor que eu, que trabalha nesse mundo, você vai parar, ela vai falar de você, ela vai transformar tudo isso numa coisa muito pior. Então, além de demitir o cliente, é melhor dar um passo para trás e não... Porque a gente nunca sabe com quem a gente está tratando. Então isso é nocivo para tua marca, para você. E outra coisa, a tua paz, né? Sim. Não tem preço. É aquela máxima, né, que o cliente sempre tem razão. Eu acho que quem inventou isso não tem cliente. Porque não existe isso. Tem clientes que realmente fazem muito mal para a empresa. Numa loja de lingerie, uma cliente que fica lá sempre reclamando, humilhando a vendedora, ficando fora do horário, chegando lá no shopping 10 para as 10 e pedindo para ficar até as 11. E isso acontece. Sim, muito. Tem que pedir, olha, realmente melhor, não vou mais comprar aqui, por favor. Eu tive casos de devolver dinheiro, porque assim, se a pessoa vem e fala, qual que é o teu entendimento? Ela não é uma cliente dessa marca, o entendimento é esse, o seu negócio, sua marca é outra, não é essa. Então eu ia lá e devolvi o dinheiro. E eu tive um problema sério com eles, porque quando eu vendi, aí eles não, a política deles não é essa. E o que aconteceu? A pessoa foi para a mídia social. Então, aí, quando me ligaram, olha, está acontecendo isso, pois custa muito mais barato. Você devolve o dinheiro e fala, vai ser feliz tá no tudo seu certo. negócio, porque é paz para você. Por isso que eu falei para nossa associada, você não tira nada do ar, você deixa ela lá com o que você fez e pronto. E segue o teu trabalho. Porque com certeza ninguém paga a tua tranquilidade, o teu sossego de continuar trabalhando, vai vir muitos mais clientes melhores. E outra coisa é isso aqui, né? A dor do funcionário também é sua. Sim. A partir do momento que você criou eu e eles, já deu tudo errado. Então, assim, eu sofria pela minha equipe. Sim. Eu sofria com a minha equipe, porque eu sabia que eles não estavam fazendo aquilo pra ela. Eu sabia que eles não estavam... Gente, chegou um caso que ela achou que a nossa designer júnior lá tinha engordado ela numa foto no Photoshop. Então, era esse o nível, né? Agora, se eu pego pra minha... Era uma designer júnior e olho assim... Ai, nem dá bola pra isso. Fica tranquila, ignora. Cara, não, era a dor daquela menina que estava no começo da carreira. A formação dela. Exato, vendo uma mulher tão poderosa, falando dela, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que a dor do funcionário também é nossa e como que a gente vai resolver essa dor. Eu acho que isso é muito importante. Eu demiti, que era uma revendedora, foi por causa disso, por causa de funcionário. Porque além dela comprar para revender no estabelecimento dela, e ela era uma ótima cliente, a gente levava... É sempre assim. É sempre uma ótima cliente. E a gente financeiramente. A gente levava as funcionárias para fazer um trabalho lá com ela. Ela marcava um dia especial para as clientes dela e as meninas iam lá fazer esfoliação de mãos, escalda-pés e tal. E vendiam também, tinha os produtos lá. E ela tratava muito mal todas as funcionárias. O tempo inteiro. Aí chegou, eu falei, não dá mais, a gente não quer mais vender. E a gente não vai mais fazer evento. E a gente vendia super bem nos eventos e pra ela também. Então não dá mais. É uma relação de respeito, né, gente? É um presta pro outro. Uma vendedora que vale tanto pra mim, que é tão importante dentro da minha loja, pra se submeter a um tratamento desse. Não tem como. Não precisa, né? Vamos pra próxima história.
Com a palavra, Daniele Jung, dona de um escritório de arquitetura. Olá, sou Daniele Jung, founder do escritório Daniele Jung Arquitetura, atualmente Casa D. Nosso escritório tem 15 anos de história, então 15 anos de profissão, onde nos dedicamos a projetos de interiores, arquitetônicos, residenciais e comerciais. Atualmente, atuamos muito no mercado de alto padrão. Então, dentre tantas histórias, engraçadas até, muitas delas, e desafiadoras, com certeza, escolhi uma que fala muito sobre uma coisa que eu tento empregar atualmente muito no escritório com a equipe. Tantas histórias, escolhi uma que fala sobre como quebrar, romper barreiras, e também como é importante essa linha do respeito. Ele foi o cliente que chegou despretensioso. Atendemos ele na casa dele em 2015, então fechamos esse primeiro projeto, que seria somente do gradil frontal, virou projeto de interiores da casa completa dele, depois da ampliação, depois rendeu 3 indicações de amigos, assim, amigos da vida dele, que nos confiou a indicação, e, por fim, esse cliente era dono de uma grande indústria, de uma grande empresa, que atende 15 países, é um cliente de um excelente potencial, e que nos confiou o projeto completo de interiores das novas instalações da empresa dele. Então, todo o prédio, o edifício corporativo, que foi um dos maiores projetos que o escritório realizou até hoje, e uma entrega, uma confiança absurda, desde cada especificação, fornecedores, enfim, a gente realizou um trabalho o qual eu me orgulho muito, e que nos mostrou que realmente todo cliente deve ser tratado com muito respeito, com muito zelo, porque isso pode nos trazer frutos maravilhosos. E mais um motivo dessa escolha desse cliente é que também faz conexão com a vida e com a minha história, com a Patrícia e a família dela, que também tem uma relação de confiança e amizade. E esse cliente, ele veio da loja de tintas, que foi da família da Patrícia. Então, eu acredito que é uma história que atinge todos os aspectos que gostaríamos de atingir aqui. Vamos lá, o que a história da Dani trouxe, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? O custo da aquisição de um cliente, né? Para um cliente entrar na tua loja, para um cliente procurar o teu serviço, te mandar um WhatsApp, quanto que isso custou, né? Então, acho que a Dani traz um pouco disso, a partir do cliente, que o cliente entrou na tua loja, você tem que fazer a tua equipe abraçar aquele cliente, porque até ele chegar ali teve um custo muito alto, né? Agora, como fazer isso, né? Porque a dona do negócio, obviamente, tem esse olhar. Mas como transmitir isso para a equipe, que é aquilo assim, a equipe quer vestir a camisa, né? E aí uma coisa que eu falo, assim, que a gente tem que ter muito discernimento e ser racional e entender que o funcionário, ele é uma pessoa diferente de você, empreendedora. Sim. Ele é diferente. Por quê? Porque ele está buscando uma estabilidade, ele está buscando, né, todo mês ter ali o salário dele que vai acontecer, faça chuva ou faça sol, ele estando doente ou não, o salário vai estar lá. Ele preza pela vida pessoal dele, pelo tempo dele, né? Não é aquela pessoa que quer chegar em casa e desligar, vou assistir minha série, vou fazer qualquer coisa, mas não vou ficar pensando em trabalho. Isso normalmente não acontece com quem decide empreender. A nossa cabeça é totalmente diferente, a gente está pensando em trabalho o tempo inteiro. A gente faz apostas altas para depois, né, conseguir ter um retorno mais alto também. Então, assim, não existe lado certo ou lado errado. E é bom que existam os dois lados, porque um depende do outro. Mas a partir do momento que você é empresária e você pensa que o teu funcionário vai vestir a camisa ou vai ter o mesmo olhar que você, vai gerar só frustração. E aí, com a frustração, vai ser tipo ladeira abaixo. Então, o primeiro passo é você ter esse entendimento. O funcionário é diferente de mim, ele tem uma cabeça diferente, ele quer viver a vida dele diferente do modo como eu escolhi ter a minha vida. Mas como eu faço, ele não vai ter uma visão de dono, mas como eu faço para ele ter um olhar de dono? E aí vem, por exemplo, essa história que a Daniele contou, é uma história que ela pode repercutir entre a equipe dela como um exemplo. Então, storytelling, que a gente aprende muito no jornalismo, né, Paty? É isso que a gente faz, né?
você usar desse artifício, né, de você trazer histórias, de você contar exemplos de coisas que tiveram um bom final, como foi o final dela. O cliente entrou, nem queria arquiteto, mas precisou para fazer o gradil. De repente fizemos uma casa inteira, de repente fizemos mais 3 amigos, de repente a gente fez para 15 empresas ao redor do mundo. É uma história que ela pode, muitas vezes, documentar num vídeo, alguma coisa, já construindo essa cultura para que esses funcionários tenham esse olhar de dono, não a visão, mas o olhar de dono e construindo essa cultura. Se eu pudesse só complementar. Claro. Eu acho legal também, eu sou CLT, né? Do outro lado do balcão. Mas eu tenho muito esse sentimento de dona onde eu trabalho. Sim. E eu acho muito legal também o empreendedor valorizar aquele funcionário que tem o Claro, que é o intraempreendedorismo, né? Porque pode não ser muitos, mas eu acredito que ele faça a diferença no seu Sim, negócio. faz. E aí, quando você É o que mais faz. Que o teu chefe, né, o dono, que valoriza por aquilo é muito legal. Então, eu acho que também ter um olhar clínico para ver ali na equipe aquele que diz assim, puxa, esse faz a minha engrenagem girar, esse eu não posso perder, né? Teve um momento legal quando eu fui trabalhar na Cúpula, que eu achava muito legal, eu acho que eu não sei se eu te contei essa, que é um amigo meu que é empreendedor, ele tem uma agência, e eu fui pro RH de lá, e ele tinha uma lista, eu acho que isso é sensacional. Ele tinha uma lista, ele falou assim, ó, vou te dar, são todos os colaboradores, os que estão pintados em verde, só eu sabia, porque eu era do RH, são os meus talentos essenciais, que se eu perder eles... E eles forem para concorrência, ou eles vão me derrubar, porque eles vão estar na concorrência, ou vai ser muito difícil de repor. Então, esses que estão em verde, que era tudo online, era remoto, foi logo depois da pandemia, ele falou, esse eu quero que se dê uma atenção, volte e meia, se faz uma call, ver como é que tá, porque você precisa me cuidar desses. Eu falei, entendi. Eu achei muito legal. E eles sensacional. Porque ele tinha aquele olhar clínico para aqueles que tinham sentimento. Não, e isso é essencial, porque muitas vezes você perde o talento, aí depois que a pessoa pediu demissão, depois que a pessoa já tá com o pé lá fora, você fala, não, mas o que eu posso fazer pra você ficar? Aí já não é mais o tempo. Não, agora, depois que já tá com o pé lá fora, não tem mais o que traga, né? Então, esse mapeamento, e isso é muito legal, eu sou muito defensora do intraempreendedorismo, porque eu, por muitos anos, também fui CLT, fui até agora, né? Até, 3 meses atrás. Mas eu gostava de fazer a engrenagem girar e tudo mais, só que quando você não tem uma empresa que reconhece isso, você vai emburrecendo. E aí perde o talento. Aí o talento vai embora. Então, sim, você tem que reconhecer quem que é o talento. Sim, né? Isso vem lá atrás, né, do que a gente já conversou, sobre o poder da informação que você tem que dar para o teu funcionário, porque ele tem que saber o que ele está vendendo, ele tem que conhecer e principalmente entender que o cliente não é só para hoje, para gastar 1 milhão hoje, é para ele ser sempre seu cliente, é para ele sempre ter você na cabeça e falar, eu vou naquela loja porque lá tem aquela pessoa que me atende e que me dá a informação. E uma coisa que eu acho importante também, como que você tem que dar para esse funcionário que é o teu talento, você tem que compartilhar com ele decisões, você tem que escutar ele. Isso mesmo. Porque a partir do momento que ele só vai sentar ali e fazer o que mandam, aquilo começa a emburrecer o talento a ponto dele ir embora. Então, assim, empresas desorganizadas e empresas que não dão poder de decisão para os funcionários perdem talento. Porque só quer seguir uma cartilha sem dar ideia nenhuma o funcionário que não é talento. Né? Claro, e eles são as melhores pessoas, eles estão vivendo o dia a dia do negócio. Então, eles estão sentindo na pele o que é bom, o que não é bom, o que precisa ser melhorado, né? E aí a gente volta lá pro começo, é a cultura da empresa, né? Então, é sempre você olhar esse talento, entender... dar uma remuneração, construir às vezes você pode construir um plano de carreira para ele, por mais, e aí isso é uma coisa que as minhas mentoradas, eu acho muito engraçado. Às vezes elas têm uma equipe ali de 5 pessoas, de 10 pessoas e elas acham que elas são pequenas demais para implementar coisas como um organograma, um desenho de hierarquia, um desenho de como que você vai ser a tua progressão de carreira aqui, por tempo, ou por reconhecimento, ou por avaliação de desempenho. Isso a gente vê nas grandes empresas, mas nas pequenas não acontece. Não se faz, né? Então, assim, não importa o tamanho da empresa, você tem uma equipe, você tem que olhar dessa forma, justamente porque o funcionário veja um caminho ali para ele pela frente. Senão, uma hora ele vai começar a se questionar, o que eu tô fazendo aqui, mas por que eu tô aqui? Mas por que eu não vou para outro lugar? Tem pessoas que saem só pelo desafio, né? Não sai de um lugar para o outro só pelo desafio. Essa consciência de entender que mesmo a pequena empresa, até a empresa enorme, todos são as que constroem
o mercado, o país. Exato. Então, assim, a gente precisa dar esse valor. Eu estive recentemente numa palestra da Apex e como representante nacional da BPW eu me importo, por quê? Porque eu levo as empresárias para poderem fazer a sua exportação dos seus produtos. E fui perguntar, não me aguentei, né? Tinha que me perguntar qual é o valor mínimo que vocês auxiliam. É R$0, é quanto aquela produtora tiver e a gente puder levar algo que é interessante para fora do país, nós vamos levar. Então esse entendimento, a gente faz muito isso na BPW, porque são empreendedoras muito grandes, como a dona da rede de hotéis Bourbon, por exemplo, até as microempreendedoras. E a ideia é essa, quanto mais pessoas a gente puder instigar a terem e estarem na formalidade com a sua empresa, melhor. Sim. E agora vamos para uma história que a minha mãe saiu até nesse momento, mas é uma história que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, você tem que contar essa história, porque essa história é muito boa. Dela, não vai, você vai contar a história, porque é uma história inusitada, que eu vi ela vivendo essa história, vivi junto com ela. Então vamos lá. Com a palavra, Naires Tressoldi, ela que já foi dona de uma empresa de tintas. Meu nome é Naires Tressoldi, tenho 67 anos. Por muitos anos eu fui empresária. Nesse tempo aprendi muito, levei muito prejuízo, ganhei dinheiro. A vida de empresária é uma vida que eu gostava e acho muito interessante. Mas nós temos que ter os nossos cuidados. Eu errei muito nas contratações de funcionário. Eu procurava ir pela minha intuição. E na ânsia de contratar, muitas vezes, a minha intuição errava. E com isso eu perdia dinheiro, colocava minha empresa em risco, meus funcionários em risco. E eu estava nessa busca constante. Porque me faltava conhecimento e me faltava técnica. Mas aí um dia eu aprendi. Levei um susto, contratei um rapaz muito falante, muito simpático. Me parecia um baita de um vendedor, e foi um baita vendedor por uns 30, 40 dias. Num dia ele foi fazer uma venda externa, daí eu tinha uma moto, ele pegou a moto da loja, pegou o celular da loja e foi fazer essa venda. Isso foi logo após o almoço. Chegou a hora de fechar a loja, cadê o funcionário? Liguei para um monte de lugares, achei que ele tinha tido algum acidente. Fiquei muito preocupada porque eu era responsável por aquele moço que saiu da minha loja para fazer uma venda. Busquei muita informação e não conseguia. Até que eu consegui o telefone do pai dele. Aí eu perguntei pro pai dele se o filho dele estava em casa. Ele falou, não, o meu filho não está em casa. A senhora contratou um rapaz que é drogado, já foi internado, ele é violento e um baita de um malandro. A senhora precisa ter mais cuidado nas suas contratações. Sinto muito, não posso fazer nada. Nossa, eu entrei em desespero. Pensei, ele pode ter feito algo para algum cliente. Aí me senti super responsável e com muito medo. Enfim, até hoje ele não voltou com a moto e nem com o celular. Não sei aonde que está esse rapaz, mas ele não fez nada para cliente meu. Liguei para o cliente estava tudo certo. Então, o que eu aprendi nessa contratação? Que a gente tem que ter conhecimento, técnica e muito cuidado nas contratações, porque nas contratações você vai adquirir um funcionário que atende bem, uma pessoa que te traz lucros ou grandes prejuízos. Então, nesses longos anos, o que eu aprendi foi isso, que temos que buscar conhecimento para errar menos. Um abraço a todos. Gente, esse dia foi muito desesperador. Foi, né? Aí quando o pai falou isso, a gente, meu Deus. Meu Deus, né, Madalena? E assim, ele era muito bom mesmo.
Ele vendeu super bem, né, mãe? Ele, tipo, tinha batido todas as metas e a venda de tinta é uma venda super técnica, assim, né? Então, assim, eu falei, mãe, você tem que contar essa história porque essa história é ótima. Agora, né, no dia foi bem desesperador. Sim. Mas é um pouco sobre isso, né? Quando a gente é empresária, a gente acorda, cada dia é uma caixinha de surpresa, né? Você pensa assim, não, vou acordar, essa aqui é minha rotina, vai acontecer isso, aquilo, de repente, não. Porque tudo acaba na gente, porque no fim, a nossa profissão é resolver problema, né? No fim é isso, né? Resolver problema, porque o rolo compressor vem e não tem pra quem passar. Quando chega na tua mão, é aqui que vai explodir, né? Se você não resolver a bomba ali. Então, acho que isso também é uma coisa muito do espírito do empreendedor, né? É uma aventura por dia. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, acho que outro aspecto que essa história traz pra gente é a questão de desespero pra colocar a gente pra dentro. Que é um pouco daquilo que a Carla falou. Às vezes você tá num momento tão caótico, né? Digamos, o melhor mês de vendas, a vendedora principal pediu demissão, a outra tá doente, vou colocando pra dentro. Só que o custo também de você fazer a aquisição de um funcionário é muito alto. Altíssimo. De dinheiro, de tempo, de várias coisas. Então, se você tem uma equipe mais multifacetada, que entende o negócio como um todo, você, mesmo que você vai ser pega de surpresa, obviamente, por alguém que pede demissão, por alguém que saia, você consegue ter um processo seletivo e cumprir esse processo seletivo, né? Ter as regras de entender quem que você põe pra dentro, o que essa pessoa precisa ter pra poder fazer parte da sua equipe. Se você faz no desespero, você vai contratar só pelo feeling do momento realmente. E por fim aqui, o padrão, né, no processo de contratação. Como é que era isso lá na Liz? A gente fazia... Eu tentava sempre ir pela indicação, gente, que eu acho que no caso do shopping é assim que funciona. No caso da Curitiba, por exemplo, não. Aí você ia pelo currículo da pessoa, pela experiência, né, pelo que você conseguia atuar. Mas eu até peço para contar uma situação que eu tive. Eu tinha então uma loja no Pátio Batel e uma loja no Barigui. E aí, um belo dia, eu comecei a perceber que a vendedora dessa loja não mandava o produto que faltava nessa loja, porque ela queria mesmo, elas estavam ali meio que começando a entrar numa pequena guerra. Do tipo, eu vou vender mais do que você, porque nós éramos sempre as melhores do Brasil, mas elas queriam, então, uma ser melhor do que a outra. Né? E aí, o que acontece com isso? Quem perde com isso, né? Aí o que eu fiz? Não sabia o que fazer, acordei cedo, fui fazer uma sessão de access bars, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas eu fui fazer isso para pensar o que eu vou fazer. Eu fiz essa sessão, saí de lá, liguei para 2 pessoas da minha confiança e falei, por favor, você vai cuidar da loja do Pátio, você vai cuidar do Barigui. Chamei todo mundo para um café. E as meninas entraram em desespero, porque elas falaram, meu Deus, se você fez todo... Quando elas se encontraram, eu chamei elas na galeria ali, na frente da Zilda Frelete, no café da galeria, do lado do pátio. E quando elas se viram, elas falaram, meu Deus, você vai mandar todas nós embora agora? E daí sentei com elas e falei, gente, vocês trabalham para a mesma pessoa. Vocês são funcionários da mesma empresa. Então, qual é o problema? Para que eu fico prejudicando a venda da outra e eu não ajudo e não encaminho o produto? Então, se a gente não for fazer isso, a gente não precisa mais ter o negócio. O que vocês acham disso? E aí, a partir daquele dia, nunca mais eu tive esse tipo de problema. Então, assim, a seleção das meninas eu fiz por conhecer mesmo, porque é bem complicado, é uma questão de confiança. Você está dando o teu negócio para uma pessoa cuidar, né? Você está dando a tua moto para a pessoa levar. Então, assim, você está dando, é uma relação de confiança, é o dinheiro, né? E aí você vai, então, dar essa experiência. E eu confesso a vocês que algumas delas nem ensino médio elas tinham. Então, nessa minha situação do treinamento, fomos lá. Todo mundo completou o ensino médio, todo mundo fez vestibular. Eu só consegui que 2 fizessem a faculdade até o final. Todas elas compraram apartamento, preenchi minha casa, minha vida com cada uma. No final do ano eu sentava com elas e falava, vem cá, teu fundo de garantia que foi depositado o ano inteiro, você vai resgatar agora e vai abater lá do seu saldo devedor do seu apartamento. Hoje de manhã eu tomei café com todas elas, para perguntar como é que está o teu apartamento. Uma está morando em Londres, o dinheiro do aluguel todo mês na conta dela. A outra está morando, casou, mas o apartamento que era antes, que eu falei para ela isso. Você casou, mas o apartamento que você tinha antes é seu, não é do seu marido. Então ela recebe o aluguel também. Isso também significa ser empresária.
cuidar das pessoas que não têm as mesmas oportunidades que nós. Sim. Ensinar para elas o que é delas e o que deve continuar sendo delas. E aí, nesse não conhecendo, o processo de contratação era desta forma, né? Era através das meninas. Então, realmente não é fácil, né? Não está escrito na nossa testa quem nós somos. Eu trabalhei 13 anos no Unicuritiba e eu me lembro perfeitamente, no meu primeiro dia de trabalho, meu chefe olhou para mim e falou, olha, você tem a sua carinha aí, mas eu não vou entregar um cheque para você, porque eu não conheço você. E hoje ele me liga lá para Brasília porque ele quer que eu esteja aqui para assistir o casamento dele. Então, assim, não está escrito na nossa testa quem nós somos. A doutora Luciana, querida delegada, responsável por todas as casas da mulher brasileira do Paraná, que está aqui com a gente, nos prestigiando, ela sabe muito bem que não está escrito nada na testa das pessoas. Não tem o cargo de delegada, acho, né? Mas é isso, não é, doutora? Não está escrito na testa, então a gente não sabe, mas criar um processo de contratação, fazer da tua empresa, mesmo pequena, uma empresa ordenada e com processos, não custa nada, é o teu tempo. Que, aliás, a gente não falou isso no começo, mas a gente agradece muito que vocês nos deram aqui agora, né? Que é o seu tempo, é o de mais precioso que você tem. E vale a pena escrever o processo sim, Paty. E também uma outra coisa é você ir desenvolvendo, né, o profissional dentro da tua empresa. Porque às vezes a gente comete também o erro de contratar aquele profissional a peso de ouro, achando que ele vai ser o que vai resolver os nossos problemas. E normalmente não é isso que acontece, ele já vem com vícios de outros lugares, ele não vai ser tão aberto ali ao que você quer para a sua empresa como um todo. A gente tem um exemplo muito legal na VDO, que é a empresa que eu tenho em sociedade com meu marido, do Natan. O Natan entrou com a gente como estagiário, a gente usa muito profissionais de designer, né? E designer é uma profissão muito complicada de você conseguir alguém legal. Primeiro porque às vezes a pessoa sabe a técnica, mas ela não tem o mesmo gosto que você. Então às vezes o que é bonito pra ela, pra você não é. Então tem que dar um match ali. E outra questão é o mercado mesmo do próprio designer, né? Que as pessoas fazem muito freela. Então às vezes pra elas compensa mais fazer freela do que ter um CLT, enfim. Mas o Natan entrou com a gente como estagiário e a gente foi formando ele. E foi formando. E foi. Hoje o Natan é o grande responsável, o coordenador ali de todas as peças, tudo passa por ele. E ele foi uma pessoa que a gente foi formando. Óbvio que isso demanda tempo, demanda muito carinho, mas assim, eu digo pra vocês que é uma coisa que é um benefício que vocês vão conseguir ter no final. Então, às vezes é importante olhar muito a contratação da base, né? Do estagiário, do assistente, do auxiliar, e depois você vai fazendo essa roda girar de uma maneira mais que faça mais sentido e inclusive faça com que as pessoas queiram ficar na tua empresa, porque aí aquele estagiário já sabe que o estagiário anterior já foi efetivado, né? O auxiliar sabe que o outro já virou sênior e assim as coisas vão andando. Exatamente. Agora vamos contar as nossas histórias, né, Alisson? A história que você queria trazer era sobre como a tua equipe era, às vezes, muito abordada e tinha isso, você tinha um talento e, de repente, esse talento ia embora, né? Exatamente. Então, essa fama, né, das meninas, a gente tinha a equipe que trabalhou conosco na primeira, aí a gente dividiu elas em duas, contratou novas pessoas, tornou cada uma delas o anjo da nova, que significava que ela era responsável pelo atendimento daquela pessoa. E aí, num belo momento, aquele cliente que estava toda semana na minha loja, chegou para minha funcionária e falou, olha, eu tenho uma coisa muito melhor para você. E isso acontece em todas as empresas. Então, viu que ela era uma pessoa bem treinada, que tinha, né, já estava fazendo faculdade de processos gerenciais, já era uma pessoa que dava para dar uma modificada. Levou, aí passou lá um mês, aí ela me ligou e perguntou, tudo bem? Posso voltar? Mas por quê? Não, porque o que ele me prometeu não foi o que ele me entregou. E aí, eu até contei pra Paty, às vezes eu ia tomar café ali no shopping, o funcionário vinha e falava, oi, tudo bem, você vai contratar para o Natal? Você vai ter, porque a pessoa queria vir para nós, porque sabia também que a gente tinha essa preocupação do diferencial. Por que eu vou ser igual se eu vejo ali o funcionário, principalmente do varejo, que é um funcionário que fica pulando de loja em loja, por valores mínimos? Então, o que a gente fazia? Um diferencial no salário, um diferencial na comissão, um diferencial no vale-refeição.
E aí isso fez com que os outros quisessem vir para nós. Aí a gente acaba se tornando um formador, o que na verdade é um grande orgulho, porque é muito gostoso você encontrar uma pessoa que foi tua estagiária hoje, numa outra função. Ou o exemplo do Natan, né? Você ter o Natan dentro da tua empresa, né? Que foi um menino que você... Eu sinto isso como orgulho. Né? Na Curitiba eu tinha muitas guardas mirins. Minhas guardas mirins, até hoje a gente se conversa, a gente se curte no Instagram e é muito gostoso. E lembrar também, acho que é importantíssimo a gente lembrar, porque é aquilo que você construiu na tua vida, porque a vida não é só o teu dinheiro, o teu salário, não é. É o que você construiu na tua vida. E funcionário, para mim, Paty, é igual filho. A gente vai falar para sempre. A gente vai falar todos os dias. E é isso, por quê? Porque a gente tem carinho, porque a gente se importa. E porque a gente quer que saia dali uma boa coisa, afinal ele está representando a tua marca. Então, representar uma marca é algo muito importante e sério. E aí, se eu não demonstro e não ensino, a pessoa não vai adivinhar. Voltando lá para o começo da conversa. Sim, né? Exatamente. Então, isso é um pouco, né, é o desafio de manter funcionário. Não é só sobre dinheiro, né? Não é só sobre dinheiro. Cada vez é menos sobre dinheiro, na verdade. É sobre a pessoa se sentir motivada, sentir que tem um caminho para ela ali dentro, né? Porque senão, se for só sobre dinheiro, ela vai sair por R$100 da tua empresa. Né? Por menos. Por menos, exato. Agora, quando não é só sobre dinheiro, ela pode até sair por causa de dinheiro. Igual a tua saiu, né? Mas ela voltou. Pediu pra voltar. Mas ela voltou. Né? Então, isso é um ponto bem importante da gente ter. E uma relação transparente, né? Eu acho que a relação transparente com o funcionário, ela é ótima para os dois lados. Vai sempre trazer só benefícios para a empresa, para a empresária e também para o funcionário. Que quando ele sente que é transparente, ele vai querer ficar ali. E vou contar a minha história aqui também. Acho que a Flávia e a Patrícia vão lembrar dessa história. De um feedback desastroso que eu dei. Você lembra? Gente, a história é que tem muitas camadas essa história, mas vamos lá. Trabalhava na Rede Massa. E aí tinha um menino que eu tinha dado oportunidade mesmo pra ele. Ele tinha recém se formado em jornalismo, ele nunca tinha, só tinha feito estágio em alguns lugares, mas nunca tinha trabalhado em nenhum lugar grande. Era uma vaga do período da noite. Uma vaga meio ruim de você pegar, porque ele ficava, acho que das 8 da noite até 10 da noite. Das 8 à meia-noite, acho que era. Era um horário ruim de trabalho. Mas o menino veio com disposição e tal. Eu falei, não, vamos lá. Botei pra dentro. O menino trabalhava muito bem, muito bem. Só que aí, como toda empresa, a gente tinha alguns direcionamentos, inclusive direcionamentos editoriais, isso acontece nas empresas de comunicação, e eu sempre fui muito transparente com a minha equipe, então eu reunia eles e falava, o direcionamento editorial da empresa, seguindo o presidente da empresa, o dono da empresa, é esse direcionamento que a gente vai seguir agora, e foi isso. Eis que esse menino chega me chama para conversar, uns 3, 4 dias depois, e ele fala assim, olha, eu quero dizer pra você que eu não tô à vontade de trabalhar aqui, que eu acho que a empresa é muito antiética. Ele falou uma série de coisas que chegaram a me ofender. Porque assim, quando você tá numa empresa, você sabe que tem... você vai ter caminhos ali a seguir. O que a gente tava fazendo não era nada errado. Era o que fazia parte do jogo daquele business. Mas ele decidiu e pediu demissão por aquilo. E falou que achava antiético, que não achava certo, que eu também estava ali corroborando com tudo aquilo. Enfim, falou várias coisas assim que eu acho que também tinha muito a ver com a imaturidade dele. Ponto. Pediu, deu aviso prévio. Falei, tranquilo, vamos procurar outra pessoa, você cumpre o teu aviso e vamos lá. Só que aí, nesse tempo do aviso, a gente tinha tem uma conduta, né, na maioria dos veículos de comunicação, que é isso dos recebíveis, né, Marcele, de receber os presentes. Jornalistas são muito abordados, recebendo presentes mesmo, e isso pode interferir muito no trabalho, né? E aí tinha uma prática, eu não sei se ainda tem hoje, Paty, que é uma prática que as concessionárias deixam o jornalista ficar, sei lá, 15 dias, 20 dias com o carro, para viver com o carro, para depois você escrever uma matéria sobre o carro. E lá na Rede Massa a gente não aceitava isso. Isso era algo que a gente não poderia aceitar isso, porque a gente nem fazia sentido pro veículo que a gente era. A gente nem escrevia sobre carros, né? Então por que ia ficar andando 20 dias com o carro para fazer um... Não era especializado, enfim e tal. E até uma dessas concessionárias tinha entrado em contato comigo. Eu falei, olha, na nossa política a gente não faz isso e tudo mais. Passou um tempo,
Essa mesma menina me ligou e falou assim, que bom que mudou a política, né? Agora vocês estão aceitando pegar os carros para fazer as matérias? E eu falei, não. E isso culminou porque daí algumas pessoas da redação também viram e falaram assim, ele tá com o carro da tal concessionária. A gente tá pegando. Tava votado? Eu acho que sim, alguém viu. E aquele negócio foi. E o menino só chegava à noite. E aquilo foi me tomando. Porque eu fiquei o dia inteiro. Ele me chamou de antiética e ele mandou os documentos. E eu fiquei, não, esse menino... eu fiquei com muita raiva dele. E eu fiquei o dia inteiro matutando. Ele só chegava, era 5 da tarde, agora eu lembrei. Ele chegava às 5 da tarde pra trabalhar e eu fiquei ali. O que eu vou falar pra ele? E o que eu vou falar... Mais de uma semana com o carro. Hã? Ele já tava mais de uma semana com o carro, E eu fui reunindo provas pra chegar e, né, rebater qualquer desculpa que ele fosse me trazer. Porque eu tava indo pra guerra, não era um feedback, era uma guerra. Sorte a minha. Deus me iluminou e mandou eu fazer essa conversa no meio da redação. Ele tinha uma mesa, assim, de reuniões rápidas e eu decidi fazer ali. E essa foi minha sorte, porque a partir de agora, gente, essa história vai ladeira abaixo. Chamei o menino. Você tá com o carro? Você pegou o carro? Eu queria entender. Não peguei. Falei, não, você pegou o carro no dia tal. Eu já tava, munida. Você pegou o carro dia tal, falou com a fulana. Não, mas ela deu o carro pra mim testar por mim, porque eu sou jornalista, não por causa da Rede Massa. Eu falei, não, porque ela entrou em contato comigo, porque você mandou documentos comprovando que você trabalhava na Massa. Ela tá esperando, inclusive, que você faça uma matéria no nosso portal sobre o carro, porque você pegou o carro porque você está na Rede Massa. E comecei a confrontar aquele menino. E confrontar muito, porque eu tava com muita raiva. Gente, de repente esse menino começou a ficar branco. Ele tirou o óculos, assim, ele colocou em cima da mesa, olhou pra mim e falou assim, estou tendo uma crise de pânico. E ele começou a literalmente bater a cabeça em cima da mesa. Ele realmente teve uma crise de pânico muito pesada, a ponto de cair do... Hoje a gente ri. Foi na frente de todo mundo. Ele caiu no chão, ele começou a se debater. A gente teve que chamar a ambulância. Eu lembro dele no chão, deitado, e esmurrando e berrando. E a gente ele tá tendo uma convulsão. O que tá acontecendo aqui? E aí Daí a Flávia foi acudir, colocou uma cadeira. Eu disse, mas o que aconteceu? Daí a Patrícia não viu o feedback. Eu fui dar um feedback tranquilo. E, gente, eu e o Gê era meu namorado ainda. A gente tinha combinado de sair, assim, e ele lá embaixo e eu não podia responder o telefone. De repente, ele só vendo uma ambulância chegando. Eu falei pra ele, eu vou demorar um pouco pra sair, porque eu tenho que falar com o funcionário que fez umas merda aqui. E aí ele vendo o menino saindo de ambulância. E, gente, foi isso. Mas ele perguntou, você não estava não, sim, ele é. Só que assim, né? Foi terrível a experiência. Eu passei umas 2 noites sem dormir, porque assim, eu pensei que o menino ia morrer na minha frente, porque foi pesadíssimo, né? Foi, que fisicamente foi feio da gente ver, porque parecia que estava convulsionando. Mas assim, ficou muito claro a falta de caráter dele diante de toda a situação. E assim, é uma coisa que eu falo, que um vê, todo mundo vê, ainda mais que a gente trabalha num ambiente aberto ali. A gente sabia da conduta da Patrícia e via a conduta dele, era óbvio que tinha que... Mas e se eu tivesse numa sala fechada com ele, as coisas poderiam ter sido bem mais complexas, né? Enfim, aí o que eu revisito dessa história toda, né? Não faça nada de cabeça quente. Eu devia ter ido dormir pra depois falar com ele. Tipo assim, né? Eu não devia ter eu fiquei o dia inteiro munindo aquilo. Quando o menino chegou, cara, não foi um feedback, eu fui sem técnica nenhuma. Eu só queria mostrar pra ele que eu sabia que ele não era ético, né? Essa era a minha intenção. Outra coisa, né? Pra que dar feedback pra quem já tava fora? Ele já tava fora. Então, assim, o feedback é muito pra... Não vale a pena... você vai gastar com quem? Com quem você quer manter, com quem você quer aprimorar, com quem você quer desenvolver. Cara, aquela pessoa que já tá fora, no caso dele já tinha pedido demissão, mas às vezes é uma pessoa que você também já não quer na tua equipe. Você vai ficar desgastando com o feedback? Não. É tempo demais pra algo que não vai brotar ali, né? E o feedback bom tem que ter roteiro, começo, meio e fim, né? O meu teve, né? Um começo, um meio, um fim. A ambulância saindo, né? Thaís Beleze chamando o SAMU. Quando você chamava pra feedback, o pessoal já ficava meio
Ah, não, daí eu virei piada, né? Aí eu falava, daí eu brincava, vamos chamar pro feedback. Você quer um feedback comigo? Mas é isso, gente. As conversas difíceis, elas precisam acontecer, mas você precisa estar muito bem mentalmente, porque vai ser uma conversa difícil. E é aquilo que eu falo, você tem que ser o adulto da situação, sempre. Ali virou duas crianças, assim, basicamente. Então por isso que é tão importante, né, ter a técnica, sim. Eu e a Alisson, nós temos um presente para vocês, que é uma carta aberta que a gente escreveu. E depois, no fim, eu vou entregar para vocês levarem, para vocês lembrarem disso sempre que for necessário. Você que chegou até aqui com o corpo presente, mas talvez com a alma aos pedaços. Você que está sentada, exausta, talvez em silêncio, mas inteira. Inteira de tudo que viveu, do que carrega, do que ainda vai carregar. Você que é empresária, mas também é mãe, filha, esposa, amiga, dona do lar e também dona do medo que às vezes não cabe. Dona do pranto que só desce quando ninguém vê. Dona do barulho do mundo e do silêncio de dentro. Você que gere pessoas, paga contas, resolve pepino, faz reunião, toma decisão, mas também lembra do lanche da escola, do remédio da mãe, da toalha molhada em cima da cama. Você que tenta equilibrar planilhas com brinquedos na sala, reuniões com boletos, sonhos com o peso de estar viva e responsável. Eu te digo, eu vejo você. Vejo a força invisível que te move quando ninguém nota. Vejo como você engole o choro com a pressa de quem não pode parar. Vejo como você sorri por fora enquanto por dentro ecoa. Até quando eu aguento? Será que é por aqui? Por que cargas d'água eu não escolhi o caminho mais fácil? Mas o caminho mais fácil é para os que dormem. E você acorda. Mesmo cansada, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza de nada. Clarissa Pinkola Estés escreveu: se você tem um sonho, não sente-se apenas ali. Reúna coragem para acreditar que pode tê-lo. E depois, levante-se e trabalhe por ele. E foi isso que você fez. Sem manual, sem garantias, sem plateia. Você se levantou. E se levanta, e se levanta, e se levanta de novo. Porque você é dona. Dona de um negócio. Dona do seu nome na fachada. Dona do seu recomeço. Dona da sua própria história, ainda que imperfeita. Ser dona não é sobre controlar, é sobre escolher. Escolher os rumos, escolher o que vale o seu tempo, escolher quem caminha com você e o que você não carrega mais. E antes de tudo, você é mulher. E mulheres sentem tudo, choram, sorriem, hesitam, acolhem, explodem, recomeçam. Essa carta é só um lembrete, um abraço sem pressa que não quer nada além de te lembrar. Você não precisa dar conta de tudo, você pode respirar, você pode parar, você pode mudar o plano, aprender mais uma vez. Recalcular a rota também é ser forte. Hoje, entre donas, você não precisou fingir. Hoje você ouviu histórias que diziam: eu também tive medo, eu também achei que não era para mim, mas eu também continuo. Guarde isso e quando tudo parecer demais outra vez, lembre-se dessa noite, dessa rede, dessa força e desse instante em que você não foi heroína, nem máquina, nem gestora perfeita, você foi apenas você. E isso foi e sempre será mais do que suficiente. Obrigada, minha querida.
de quem Obrigada. deixou de ser CLT faz 3 meses. A gente falou muito sobre isso. Falou, muito. E vale a pena. Às vezes a gente acha que não vai conseguir pagar, às vezes a gente acha que não vai dar certo e vai. Pode ter certeza que vai. Sim. Né? Obrigada, gente. Obrigada pelo Muito tempo obrigada. de vocês, pela presença. Muito obrigada.